Nós temos aqui duas lindas bibliotecárias maravilhosas, nossas colegas de trabalho, Ana Paula e Cristiane. Por favor, gente, sentem. Vamos para a mesa. Meu nome é Marilena, estou aqui hoje para mediar essa mesa. A gente vem aqui aproveitar a FUF exatamente para poder divulgar esse espaço também como um espaço para as bibliotecas, que nós temos produção científica, nós temos bibliotecas, como a gente está brincando com os alunos, né, ao apresentar as bibliotecas. Vocês conhecem as joias da universidade? Ah, quais são as joias? Nós temos 28 joias. E dentro dessas joias nós temos pessoas preciosas, que são as pessoas que fazem movimentar a universidade, que fazem movimentar a biblioteca. Então nós temos aqui a representante, né, do livro, né, da edição comemorativa, né, da nossa linda biblioteca, né, De Repente 30. Eu já passei desses 30 faz tempo. E nós temos aqui a representante também, uma ex-servidora da BCG, e hoje ela está na coordenação de bibliotecas, que é a Ana Paula, por favor, para apresentar o livro que, no caso, é um livro que serve como arcabouço para a própria biblioteconomia. Então, assim, nós temos servidores, mestres e doutores que também produzem conhecimento para a própria universidade. Então, aqui nós temos a Ana Paula, nós temos a Cristiane. Olha, a Cristiane hoje está um pouco tímida, mas com os alunos dela do direito ela não é tímida, não. Até mima. Então a gente está aqui tendo essa oportunidade exatamente para mostrar também qual foi a história desse trabalho e qual é o objetivo. Eu vou começar aqui pela Ana Paula, né? Seguir aí uma ordem alfabética e dar um parabéns a vocês por todo esse trabalho, e a gente sabe o quanto que isso, a formação de um livro, né, o projeto editorial de um livro, a composição desses artigos, desses livros, como ele é trabalhoso e como exige uma complexidade das pessoas de entender o porquê que aqueles artigos ali foram escolhidos para aquele tema. Então, passo aqui para a Ana Paula. Ah, lá, ó, tá chegando o restante. São 11 horas. Pode sentar. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Chegou aqui a Fabiana, que foi minha parceira da organização dessa obra, né? E algumas autoras aqui presentes que também participaram da composição dos capítulos desse livro, né? A bibliotecária Ana Braga e a bibliotecária Ana Paula Basile. Alguns, né, dos nossos bibliotecários também colaboraram aqui com esses capítulos. E inicialmente a gente pensou, foi uma ideia, né, eu e uma conversa com a bibliotecária Fabiana, onde a gente estava pensando em organizar as nossas pesquisas, né? Ambos estavam naquela vida de correria de estudo, terminando pesquisas de mestrado, de doutorado, e a gente precisava publicar. E aí a gente pensou em organizar esse livro e convidar esses colegas que já tinham uma pesquisa em andamento, uma pesquisa concluída e que queria publicar, né? E assim a gente se juntou. Você quer contar como é que foi essa dinâmica, Fabi? Conta aí. Boa tarde. Então a gente divide esse espaço para contar essa história. É uma loucura, né? Mas a gente se aventurou nessa proposta de organização de um livro, né, que não é nada fácil. Primeiro a gente convocar colegas que quisessem compartilhar com a gente nesse momento, né, quisessem trazer um pouco das suas pesquisas no âmbito da informação. O livro tem esse eixo central, né, pesquisas na área de informação. Então, tudo começa, né, foi eu e a Ana Paula
network de pesquisadores que nós conhecíamos, né, colegas da academia, né, que também estavam nessa mesma condição aí de pesquisadores ou término das suas pesquisas. E assim foi. E nós conseguimos um grupo bastante significativo inicialmente, e depois isso foi tomando um outro modelo, um outro formato, na medida em que algumas pessoas não conseguiram seguir até o final. E os que ficaram, foi bastante proveitoso essa publicação, porque os que conseguiram chegar até o final, né, nós tínhamos prazo, tínhamos calendário, tínhamos etapas a serem concluídas ao longo desse processo de organização do livro. Então não basta só, né, a gente chamar um grupo de pessoas que queiram escrever. A gente tem inúmeras fases, né? Então a gente teve um calendário bem fechadinho, né, Ana Paula? Onde a gente convocou as pessoas mandavam seus escritos, a gente passava por uma revisão, a Ana Paula também revisou muito material, até chegar no ponto de entregar de fato para a editora, para que isso fosse publicado. Uma outra coisa interessante da gente destacar na produção da organização desse livro é a opção pelo selo Niota, que é uma opção de acesso aberto. Então a gente escolheu colaborativamente com todos os autores, então foi sempre um processo muito colaborativo, né? A gente tinha um grupo e tudo a gente levava para esse grupo para que a gente decidisse coletivamente. Então a escolha da editora também foi esse processo, a gente tinha mais 2 opções e unanimemente escolhemos a Niota porque é uma editora que tem uma proposta de acesso aberto. Então esse livro ele é acessado por qualquer pessoa, né, através do selo Niota. Hoje ele também está no repositório da UF, mas qualquer pessoa que queira acessar esse livro na íntegra, ele está lá em acesso aberto na editora do selo Niota, né, como todas as obras dessa editora que tem essa proposta, né, de acesso aberto. Porque a gente quer que as pessoas leiam, usem, né, façam uso dessas pesquisas que foram escritas aqui e que isso possa ser acessado facilmente, né? A gente não quis escolher nenhuma editora onde a pessoa tivesse algum tipo de barreira para acessar o conteúdo. Acho que é isso. A gente vai falar só um pouquinho aqui de como que a gente organizou, né, esse livro. Aproveitando aqui a oportunidade, a gente tem um exemplar disponível físico da BCG para quem tiver interesse, e quem quiser baixar, aquele QR Code aqui já pode baixar a obra de forma gratuita. Ele está organizado em... Sim, nós fizemos por eixos temáticos, né? Então, ao todo, são 18 capítulos, tá? O primeiro eixo, informação e tecnologia, a gente abordou a questão das fronteiras e a web semântica, falando sobre os repositórios, umas reflexões e possibilidades, né? A importância dos repositórios institucionais para as universidades federais brasileiras, a consolidação e visibilidade dos repositórios institucionais brasileiros, a importância das políticas mandatórias e o panorama sobre a publicação de dados de pesquisa. Princípios FAIR, proveniência de dados, visando a segurança da informação e o acesso e difusão do material extrativo no ambiente digital. Então, dentro desse eixo, né, de informação e tecnologia, esses foram os temas que foram abordados. Ainda assim, ainda falamos da questão do serviço de referência, né, adaptação tecnológica, que esse serviço passou principalmente dentro do tempo da pandemia, né? E algumas questões de adaptações tecnológicas, elas acabaram sendo permanentes, né? Por conta daquela demanda pontual. Então, a gente aborda também essas questões. Dentro do eixo informação e acessibilidade, nós temos também uma temática muito interessante, inclusive da Ana Braga, que fala sobre a formação do bibliotecário, né? A importância dessa temática da acessibilidade e inclusão nos currículos de biblioteconomia. E foi feito aqui uma análise das emendas dos cursos presenciais das universidades federais de biblioteconomia no Brasil. No eixo Informação e Gestão, foram abordados temas como elaboração de manual administrativo como instrumento norteador para a aquisição de livros eletrônicos em bibliotecas universitárias, também por uma de nossas bibliotecárias, a Geisa, né? Também bibliotecária ali da BCG. Também foi abordado o tema dados de pesquisa como ativos de informação e de conhecimento no contexto da ciência e da informação.
aqui é da Fabiana. Educação corporativa, gestão do conhecimento em empresas. Dentro do eixo informação e ensino foram abordadas questões sobre a produção de material didático em língua inglesa e a computação como meio informacional aplicado em mapas táticos. Dentro do eixo interdisciplinaridade da pesquisa e informação foram abordadas as tendências de pesquisas na área da ciência da informação, o papel social da universidade pública brasileira e a função autor na comunicação científica. Também a questão do acesso à informação pública no cumprimento das ODSs, aí falando da Agenda 2030, e o estudo de relações sociais dos usuários com os profissionais da biblioteca, focado aí no Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus de Paracambi. Então, esses foram alguns dos artigos, dos temas que foram tratados. Então, como a família falou, quem tiver interesse, ele está disponível para download no site da Niota ou aqui mesmo, pelo QR Code, vocês já podem baixar a aula. E acho que é isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o livro? Acho que não. A Cristiane está com aquela carinha assim, justo na minha vez o microfone da defesa. Meninos, agradeço. A gente está aqui relançando esse livro também, como forma de respeito aos nossos servidores. Os bibliotecários da UF, eles produzem conhecimento, eles têm uma ação social muito bacana. Nós temos outros representantes aqui. E isso é uma forma simbólica de homenagear quem faz e quem é a força motriz das bibliotecas. E é o que a gente está sempre falando, né? Nós temos várias joias dentro do sistema, são 28 joias dentro do sistema, 28 bibliotecas. E o corpo de servidores é apaixonado pelas bibliotecas. Então, assim, é uma forma de homenagear quem faz, quem trabalha, quem está ali modificando horizontes, né? Refazendo a história. Então, assim, parabéns. Eu já tenho o meu autógrafo, né? Eu já fui no primeiro lançamento, a gente está relançando aqui. Então, obrigada. Obrigada por vocês continuarem. Não é nem inventando a roda, mas é atualizando a roda. E agora a gente vai para a nossa querida Cristiane, a nossa bibliotecária que mima os usuários da BFD, né, que é a Biblioteca de Direito, né, é uma das bibliotecas mais antigas, inclusive, do sistema, né, que é a Biblioteca da Faculdade de Direito. E ela participou ativamente na competição foi um grupo de trabalho realizado para a comemoração dos 30 anos, né, da BCG. E na FAO, Débora do Nascimento, ela está de férias. O Flávio não está nesse período hoje na SDC, porque ele foi cedido para outra instituição. Mas a Cristiane, ela está aqui como representante e ela foi participante ativa na construção desse livro. Então, a gente gostaria de saber uma história. Lembrando que você está entre colegas, você não precisa desse nervosismo, porque todo mundo te adora. E a gente está aqui realmente para entender qual foi esse processo, como se deu, e a escolha desses artigos e como é que ocorreu esse prêmio, né? Porque, na verdade, foram um conjunto de artigos, né, um conjunto de crônicas, né, de histórias, que foram selecionados por eles, por esse grupo, que além de bibliotecário também foi revisor dessas histórias. Então isso é muito bacana. Olá, gente. Boa tarde. Tipo, nervosismo, realmente não estou muito acostumada a falar. Com esses dias já teve filmagem lá na biblioteca, já foi terrível. Fiquei com pena do
rapaz que estava filmando, porque ele só falava assim, pronto, ficou bom, mas você pode repetir tudo mais devagar? E eu tô tentando praticar o falar mais devagar. Então, a ideia da comemoração, né, dos 30 anos da BCG parte do Flávio e procurou a Débora. E acho que, né, como eu já tenho uma bagagem no meio literário, né, já sou revisora, já sou autora também, acho que por conta disso também, né, a Débora me chamou para participar da organização do livro e eu fui uma das avaliadoras também, né, dos artigos. Eu lembro que na época tiveram várias discussões, né, no grupo, um trabalho quando envolve muita gente, sempre tem que todo mundo concordar com tudo e um momento de grande discussão foi o título do livro, né? A gente tinha várias opções de título e aí a gente queria um título que mostrasse tudo que está dentro do livro e ao mesmo tempo que, né, fosse não vendável, porque o livro não é vendido, mas, né, que chamasse atenção, porque a gente sabe que muita gente tem aquela coisa de comprar o livro pela capa, né, e também pelo título. Então acabou ficando com um subtítulo um pouco maior, mas a ênfase no livro, histórias e memórias, porque a ideia é que se mostrasse as multifacetas da biblioteca, que é o que a gente estava falando mais cedo na outra roda, que a gente tenta fazer com que as bibliotecas deixem de ser esse espaço, né, que perca, né, essa ideia de que a biblioteca é um espaço de muito silêncio, de muita austeridade, né, aquela coisa da bibliotecária muito sisuda. Então, acho que a ideia do livro é um pouco essa também, mostrar que a biblioteca ela é um organismo vivo e que acolhe, né, seus usuários. Então, a gente tem hoje em dia espaços de jogos, né, espaços de leitura, espaços, né, de dormir. Muitas vezes a gente tem, né, os alunos tirando um cochilo. Então, a chamada foi feita para pessoas que tiveram vínculo com a universidade, né? A ideia é que todos os autores tenham ou tiveram algum vínculo com a universidade. Então, pegamos ex-alunos, alunos, funcionários, prestadores de serviço, né? Todo o corpo. E acho que a gente recebeu em torno de 40, não lembro a quantidade exata, mas foi bastante. A gente ficou surpreso, né, com a quantidade, com a adesão que teve. E estavam muito diversos também, né? Tinham textos bem elaborados, né? A gente via que a pessoa estava ali realmente acostumada a escrever, já tinha um bom desenvolvimento, uma boa montagem de parágrafos e de história. E tinha pessoas que não, que a gente via que realmente estavam ali só colocando o coração para fora. E a gente procurou deixar o livro bem diverso nesse sentido também, não escolher só textos totalmente preparados, né? Textos que seriam, por exemplo, editados, né, e publicados, como também deixar o pessoal dizer o que tinha realmente vontade de dizer. Então tem textos sobre a BCG especificamente, tem textos sobre outras bibliotecas e tem textos sobre a vivência da pessoa com o livro, né, sentimento com o livro. Então a gente vê que muita gente tem vivências próprias com a BCG, né, do tipo tardes de estudo na BCG, desde leitura, estudo e descanso, e tem pessoas que pegaram a relação mais geral do livro, né, na vida. Eu achei interessante aqui separar que o primeiro texto já, ele fala sobre uma coisa que acho que todo mundo que é bibliotecário, quem conhece a biblioteca já tem, que é a biblioteca mal assombrada, né? Toda biblioteca tem fama de ser mal assombrada. O primeiro texto, o livro já é aberto com um texto sobre a biblioteca mal assombrada. E eu peguei um pedacinho só do último para ler, porque eu achei interessante a ideia de que o lugar que a gente vive, trabalha, né? Vive porque acho que a gente vive mais aqui, às vezes que em casa, mas é muito mágico. E a universidade, a UF, é muito mágica. Eu estou fazendo uma matéria de extensão e me chamou muita atenção isso, que
é muito diversa, né? E muitas pessoas que estavam se apresentando falaram que estavam realizando um sonho, sentando numa cadeira da UF, porque era o sonho de vida da pessoa, que ela não tinha conseguido fazer faculdade, essa matéria de extensão está aberta para o público externo também. E isso me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, eu, né, sou fruto da casa, estou na UF desde 2003, então para mim a UF é muito mais do mesmo, é muito comum, né? Eu me sinto em casa na UF. E ver pessoas que não têm essa vivência é estranho para mim. E foi ótimo, foi um choque de realidade. Tipo, olha, você é privilegiada porque você está num lugar que muita gente queria estar. Então, eu acho que eu me sinto privilegiada 2 vezes, né? Por estar na UF e trabalhar em bibliotecas, que eram... Até quando eu passei para a UF, eu encontrei uma bibliotecária que era a bibliotecária da minha escola, do Fundamental. E aí eu falei, Viviane, você lembra de mim? Eu passei para a UF, sou bibliotecária. Aí ela, claro que eu lembro, você era rato de biblioteca, estava todo mês no mural lá e tal. Assim, eu vivia dentro da biblioteca sempre, mas nunca pensei em ser bibliotecária, né? Foi já coisas da vida. Mas enfim, o texto fala assim: todos os caminhos que vocês irão percorrer em sua fugaz vida, um dia levarão até ela, a morada do conhecimento semi-infinito, que é também conhecida como a biblioteca. Quisera eu poder me tornar imortal e estar sempre presente ali, alimentar novos sonhos, presenciar amores e compartilhar um pouco de conhecimento. Talvez, quem sabe, uma bibliotecária encantada pelos livros como eu não possa um dia renascer como uma biblioteca. Achei muito bonito. É isso, gente. Que lindo. Muito interessante que você colocou, né? Você é da turma de 2003.2. Eu sou 2003.1. Eu dei um trote nela. E a nossa relação que a gente tem com a UF, né? Porque eu fui a primeira como muitos aqui de nós fomos, né? A primeira a entrar numa universidade pública, a primeira a cursar uma universidade pública. E essa relação com a universidade, ela chega a te dar esse arcabouço, né? Como você como aluno. E hoje a gente está aqui voltamos, né, como servidores e dando continuidade a esse processo, que é um processo sem fim. Esse respeito que a gente tem com o usuário, esse carinho que a gente tem pelas bibliotecas, aquele tal negócio, né? Tem hora que parece que tudo vai dar errado e a gente fica desesperado, calma aí, vamos ver. Aí sempre tem no grupo de bibliotecários que fala assim, mas gente, vocês estão desesperados porque se a gente já resolveu isso aqui? Não é possível, porque acaba dando tudo certo. Então, assim, a relação nossa com a UF, ela vem desde, da grande maioria, do chão de fábrica, né, da nossa própria formação que foi dentro dessa universidade. E hoje esse respeito vem com os profissionais e tem todo esse carinho. Inclusive amanhã, né, nós teremos uma roda de conversa, né, com o pessoal que vem do interior. E uma das bibliotecas, né, que é a Biblioteca de Ilha das Ostras, as bibliotecárias são chamadas de fadas da biblioteca. Porque, como aqui a Bini apresentou hoje na roda de conversa, não só a Bini, mas também a enfermagem, mas que a Bini está fazendo isso também muito bem, é essa relação de acolhimento com o usuário. Esse espaço de convivência sendo transformado não só num espaço de sacralidade para o desenvolvimento do conhecimento e desenvolvimento de novas informações, né, que é um espaço de estudo, mas transformando também as bibliotecas num espaço de convivência. E muitas das vezes, o local que escuta é o acolhimento estudante. E isso todas as bibliotecas fazem muito bem. A gente tem aqui vários representantes, né, de várias bibliotecas. Nós temos aqui o SEMEF, que está fazendo um acolhimento muito bacana em relação à memória, né, da cidade, não só da cidade, mas das cidades adjacentes a Niterói. Inclusive, né, a gente está aí falando que ele é nosso bibliotecário popstar, inclusive a Globo.
Nós temos aqui o nosso assistente de biblioteca da BCG, que a gente está tentando convencê-lo a fazer biblioteconomia. E faz um trabalho magnífico de acolhimento junto aos alunos do Balcão. Nós temos aqui a Catarina, que desenvolveu aí vários programas junto com a ProEx, que deu um pontapé muito bacana na biblioteca de engenharia com a varanda cultural. Então, toda aquela área, né, ali da biblioteca de engenharia, todo semestre tem um acolhimento e foi um pontapé que ela deu. Então, assim, a gente vê que a gente está se reinventando o tempo todo. E é muito bacana ver isso sendo transferido para os livros, porque é a memória escrita. Que a memória oral a gente tenta resgatar, mas vocês estão deixando isso daqui para a eternidade. Então, assim, agradeço, dou os parabéns. Eu estava nesse grupo, mas não deu para participar. Eu confesso que de vez em quando Débora ali, você sabe que tu tá no grupo, né? Ou você sabe que eu tô em milhões de outros, né? Então, assim, a gente sempre acaba negligenciando, porque não dá para dar conta de tudo. Mas assim, era muito bacana acompanhar as discussões e eu acho que, apesar da natureza do material, né, dos livros serem diferentes, mas as discussões acabam se igualando quando você está ali tentando dar o melhor e dar o real significado e valor daquele produto que você está fazendo. Então, assim, ó, parabéns pelo trabalho de vocês. E parabéns a todos os bibliotecários que estão aqui, que estão fazendo a diferença.